Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossa amiga Beth, que veio passar para a gente esse tema maravilhoso, Albert Einstein. Nossa Senhora, nem acredito que chegou o dia, Albert Einstein. Estou até imaginando. Sensacional, meus amigos. Mas eu gostaria de dar dois anúncios. O primeiro anúncio é que dia 18 é o último trabalho, 18 de dezembro é o último trabalho da casa, estamos em férias, quase, e no dia. A gente volta no dia 27 de janeiro. E é isso, pessoal. Outro recado é quem puder colaborar conosco com cestas básicas. Quem não puder pode doar um item, quem não puder pode compartilhar essa live, enfim. Artigos para o bazar, roupas e calçados, assistência, gestantes necessitados, precisão de fraldas, do PLGG, local e horário para doações de segunda e quarta, das 19 às 21 horas, sexta, um pouco mais cedo, bem mais cedo, né? Algumas horas, das 13 às 15 horas, lá na Casa Espírita de Gararumon, que fica na Rua Bolívia 717, Parque das Nações Santo André. Juntos fazemos a diferença. Bom, só um comentário. Lá na Rua Bolívia tem tantas ruas e países. Muito legal. Legal. Então, é com você, amiga. Obrigado. Boa noite, amigos queridos. Lá onde fica o Iligaramon, é o Parque das Nações, né, em Santo André, e realmente cada rua tem o nome de um país, é muito bacana. E o, o Rodrigo pediu para eu falar sobre Albert Einstein, e eu já o admirava muito. Então, eu fui pesquisando, né, na internet, em alguns livros, e a minha admiração aumentou ainda mais. Mas, antes de tudo, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus que criou esse universo tão fantástico, tão maravilhoso, e nos criou também, a Jesus amado, que está sempre conosco, desde o momento da criação do nosso planeta, e também pedimos a proteção e a inspiração da espiritualidade do SEAC, dos nossos mentores, e agradecemos essa oportunidade de aprendizado. Bom, amigos queridos, então vamos falar de Albert Einstein. Ele nasceu no dia 14 de março de 1879 e morreu no dia 18 de abril de 1955. Ele foi um físico teórico, ele tinha a cidadania suíça, austríaca e americana. Mas Albert Einstein questionava a ideia de pátria. Ele dizia que o nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da raça humana, tipo dizer assim, minha pátria, né? Somos todos uma família universal. E ele era muito pacifista, né? Ele lutava pela paz mundial e ele dizia que a paz não pode ser conquistada pela força, pela, né, o pós-guerra, mas só pela compreensão. E né, ele é muito conhecido por ter desenvolvido a teoria da relatividade geral. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Então, vamos fazer aqui uma pequena biografia dele. Nasceu numa família de judeus, mas não praticantes. Quando criança, os professores o consideravam um deficiente. Diziam que ele não tinha agilidade mental, que ele era insociável.
Ele vivia num alheamento para o aqui e agora, né? Para as coisas que o cercavam. Ele vivia mergulhado em seus sonhos, que as pessoas, né, achavam que eram sonhos absurdos. Olha o apelido que lhe deram, pai lesma, né? Um verdadeiro bullying, né? Naquela época nem se falava sobre isso, bullying, né? E ainda jovem, a família dele se mudou para a Suíça e lá ele estudou. E depois que ele se formou, ele ficou 2 anos procurando emprego lá na capital da Suíça, em Berna. 2 anos ele não encontrava nenhum emprego. Até que, por fim, ele conseguiu um cargo de examinador de, de escrituras de patentes, né? E depois disso, ele também conseguiu o cargo de professor universitário. E também nessa época ele começou um pequeno grupo de estudos para estudar ciência e filosofia. Em 1903, ele casou com Mileva Maritz. No ano seguinte, em 1904, nasceu seu primeiro filho. No ano seguinte, em 1905, ele publicou a Teoria da Relatividade Especial. Em 1910, nasceu o seu segundo filho, mas esse segundo filho era esquizofrênico e foi viver no Instituto Mental. E em 1916 ele publicou a tão famosa Teoria da Relatividade Geral, que, né, mostra que os campos gravitacionais, né, em volta dos astros, em volta de qualquer matéria, provocam a curvatura no espaço. E por isso que os objetos caem em direção à superfície dos astros. E tempo, espaço e movimento não são absolutos, são relativos. Quer dizer, Einstein mudou a forma como o tempo e o espaço são vistos. E a partir daí surgiram diversas teorias desenvolvidas por diversos pensadores. Ele foi uma verdadeira celebridade mundial. Ele recebeu prêmios internacionais, foi convidado por chefes de Estado, por autoridades. Em 1919, ele e Mileva, né, se divorciaram após terem vivido 5 anos separados. E nesse mesmo ano ele casou com a sua prima, Elsa Lowenthal. E ele realizava diversas viagens ao redor do mundo, fazendo palestras públicas nas universidades. E quando ele estava em viagem, ele escrevia diariamente para sua esposa Elsa e para suas enteadas, né, as filhas da Elsa, Margot e Ilse. Aí a foto, a tão famosa foto de Einstein. Em 1921, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por descobrir que a luz se comporta como partícula. E mais tarde, outros, né, cientistas descobriram que a luz pode se comportar tanto como onda como partícula. Olha, em 1925 ele veio para o Brasil, ele fez palestras no Rio de Janeiro, ele visitou os pontos turísticos lá do Rio de Janeiro e também fez palestras na Argentina e no Uruguai, e publicou mais de 300 trabalhos científicos, mais de 150 obras não científicas. Em 1928, ele ainda morava na Suíça, e teve um colapso cardíaco muito grave. Levou 1 ano para se recuperar totalmente. Mas ele não se abalou, porque durante esse ano ele ficou, né, de repouso no seu quarto, mas a sua mente sempre elaborando, né, essas teorias da física. Em 1933, já recuperado, ele foi fazer uma visita para os Estados Unidos e resolveu não voltar mais lá para a Alemanha por conta da ascensão do Partido Nazista. E lá nos Estados Unidos ele foi convidado para dar aulas na Universidade de Princeton.
E ele pediu um salário tão irrisório que o diretor da faculdade de Princeton nem aceitou, dizendo que seria uma vergonha para a instituição pagar um salário tão baixo, né, para um professor universitário. Em 1936, a sua segunda esposa e prima, a Elsa, morreu de problemas cardíacos e renais. 3 anos depois, em 1939, o Einstein e o cientista húngaro Leo Szilard alertaram o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Franklin Roosevelt, de que a Alemanha estava desenvolvendo uma arma atômica. Então, tanto o Einstein como o Leo Szilard recomendaram, né, ao presidente dos Estados Unidos que os Estados Unidos começassem uma pesquisa semelhante, né, para defender, né, defender-se contra o nazismo. E aí que surgiu o projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica, né? Mas Einstein e Leo Szilard, eles eram contra o uso da bomba atômica, né? Quando os Estados Unidos jogou a bomba atômica sobre o Japão, sobre Hiroshima e Nagasaki, tanto Einstein como Szilard, eles foram muito contra, né, essa atitude dos Estados Unidos. E um ano antes do seu falecimento, o Einstein escreveu ao seu amigo Linus Pauling, né, também muito famoso, um químico: eu cometi um grande erro na minha vida, escreveu Einstein, quando assinei a carta ao presidente Roosevelt recomendando a construção da bomba atômica. Mas nesse tempo havia uma justificativa: o perigo de que os alemães a construíssem. Em 1946, por insistência do Leo Szilard, né, ele concordou em fazer parte do Comitê Emergencial de Cientistas Atômicos. Era, assim, uma luta para promover o uso pacífico da energia nuclear. E nesse mesmo ano, em 1946, ele ah, se tornou membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, né? Porque ele dizia que o racismo é a pior doença da América. Né? Os Estados Unidos, nessa época, né, eram altamente racistas, muito contra, né, negros, contra os latinos. E o Einstein chegou a dizer, escrever: o preconceito de raça, infelizmente, se tornou uma tradição americana, transmitida de uma geração para outra, né? Era uma nódoa, né? Uma nódoa muito grande na história dos Estados Unidos. E, junto com o filósofo Bertrand Russell, o Einstein também assinou o manifesto Russell-Einstein, alertando sobre o perigo das armas nucleares, porque o Einstein, um pacifista, ele tinha aversão à guerra. E ele também dizia que a ciência, muitas vezes, né, faz mais mal do que bem. Então, por exemplo, esse conhecimento atômico usado para a fabricação de bombas atômicas, que, né, destrói cidades inteiras, como Hiroshima e Nagasaki, cujas consequências estão aí até hoje, né? Problemas de deformidade, de câncer. E Einstein era muito amigo do famoso Charlie Chaplin, né? O ator, e que também era pacifista. Em 1950, os médicos descobriram um aneurisma no Einstein. Aneurisma é um vaso sanguíneo fraco, que tem o perigo de estourar, arrebentar. Mas Einstein recusou, né, assim, a possibilidade de fazer, a oportunidade de fazer uma cirurgia. Ele disse que é um mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Diz que quando chegasse a hora ele iria tranquilamente. E ele fez o testamento, queria
um funeral simples e sem lápide. Ele pediu para ser cremado, porque ele não queria que o seu túmulo se transformasse num local turístico. Olha, né? Quanta elevação espiritual, quanto desapego aos bens materiais, à fama, ao poder, né? E em 1952, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, ofereceu um cargo para Einstein junto ao gabinete, né, do primeiro-ministro, mas Einstein recusou. E os seus últimos dias de vida foram tranquilos. Ele morreu no dia 18 de abril de 1955 no hospital de Princeton, e ele tinha 76 anos. E ele trabalhou até quase o fim da sua vida. E o cérebro de Einstein foi preservado, né, porque ele é um gênio e esse cérebro vem sendo estudado até hoje. Humberto Roden, que foi filósofo, teólogo e metafísico, e ele foi o biógrafo de Einstein, escreveu um livro, Einstein, O Enigma do Universo. E nesse livro, né, escreve Roden que o Albert Einstein é o sábio mais intuitivo da história. O Einstein dizia que a imaginação é uma forma de conhecimento. Ele escreveu: o conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo, estimula o progresso e dá origem à evolução. A imaginação é, de maneira rigorosa, um fator real na pesquisa científica. Então, ele está dizendo aqui, né, que faz parte do cientista imaginar para poder fazer as suas descobertas. Conta, né, o Berto Roden, né, na biografia de Einstein, que certa manhã o Einstein parecia perdido em seus pensamentos. Ele até ignorou a comida, né, não quis comer nada no café da manhã. Ele sentou no piano e começou a tocar. E enquanto ele tocava, também ele escrevia notas, né, compondo uma música. E isso ele fez por meia hora. Aí ele subiu, né, para os seus estudos, e lá ele permaneceu por 2 semanas sem sair do quarto. A esposa lhe levava comida. Depois de 2 semanas, ele desceu as escadas com 2 folhas de papel, onde estavam registradas a teoria da relatividade. Para Einstein, a ciência não vem da lógica, mas vem da intuição, né? São essas ideias que brotam do espírito, ou então são trazidas pela espiritualidade, são mostradas pela espiritualidade. E numa conferência que ele fez, uma conferência de física, né, lá em Kyoto, no Japão, em 1922, ele disse que não pensava em símbolos lógicos ou em equações matemáticas, mas a forma dele pensar era em imagens, em sentimentos e até em arquiteturas musicais. Olha só a forma de Einstein pensar, muito acima, né, do que a gente pode compreender. Dmitri Marianov, escritor russo, casou com a filha adotiva de Einstein e também escreveu uma biografia, né, do seu sogro. Ao ser levado ao grande sábio a notícia de que a Sociedade Real de Londres, em 6 de novembro de 1919, proclamara à vista das provas, porque o que fizeram os cientistas da Sociedade Real de Londres? Eles queriam saber se a teoria da relatividade de Einstein estava correta. Então, eles se espalharam pelo mundo e fotografaram o eclipse, né, do Sol, e
estudaram, mediram o desvio da luz, e aí isso comprovou a exatidão das teorias de Einstein. E quando disseram para Einstein, realmente, tudo que você escreveu na sua teoria foi comprovado pelos fatos, por outros cientistas, e escreve o seu genro, né? Eu não tenho. O Einstein não se mostrou emocionado, ele se limitou a dizer: eu não tenho necessidade de provas. E aí perguntaram para ele: e como o senhor chegou a essa teoria? Né? Um dos seus amigos lhe perguntou: por meio de uma visão. Então, ele via o funcionamento do universo na sua mente, pura intuição. E em relação à música? Einstein tinha um amor profundo pela música. Ele escreveu o que tenho a dizer sobre a obra de Bach, né? Ouvir, tocar, amar, adorar, ficar calado, né? O grande compositor, né, Bach. E a mãe dele, do Einstein, tocava piano. Então, desde cedo, Einstein desenvolveu a aptidão pela música. Ele era apaixonado pelo violino. Ele aprendeu a tocar sozinho e se tornou um exímio violinista. Então, ele tocava também o piano. E ele tocava com seus amigos em casa. E ele também dizia: se eu não fosse um físico, provavelmente seria músico. Eu penso sobre música frequentemente. Eu sonho acordado com música. Eu vejo a minha vida em termos de música. Obtenho mais alegria na vida através da música. Sinto pessoalmente a felicidade em seu mais alto grau, graças às grandes obras de arte. Ele era apaixonado por Bach, né? Delas recebo dons espirituais de tal poder que não os posso receber iguais de qualquer outra fonte. E ele também dizia, né, que a lógica construtiva da matemática é idêntica à do ritmo da música. Um gênio musical também, né? E na política? O Einstein chegou a escrever um livro, um ensaio, intitulado Por que o socialismo? Porque Einstein era muito a favor do socialismo, ele era totalmente contra o capitalismo. Ele escreve, né, nesse livro, em Lenin, que é um socialista, né? Em Lenin, um homem que, em total sacrifício de sua própria pessoa, dedicou toda a sua energia para realizar a justiça social. Não acho seus métodos aconselháveis. Uma coisa é certa, no entanto, homens como ele são os guardiões e renovadores da consciência da humanidade. E em relação à religião? Ele se dizia agnóstico ou descrente religioso. Então, o agnosticismo defende, né, quem é agnóstico, que não é possível conhecer a existência de algo além dos fenômenos da experiência. Então, não é possível entender os problemas propostos pela metafísica. Por exemplo, não é possível entender Deus, não é possível entender o sentido da vida e do universo, na medida em que ultrapassam um método empírico, um método científico, um método, né, que levaria à comprovação científica. E Einstein dizia: eu prefiro ter uma atitude de humildade em relação a quão pouco entendemos sobre a natureza e sobre os nossos próprios seres. E ele criticava enfaticamente as religiões institucionalizadas, né? As igrejas cheias de hierarquias. Ele criticava principalmente a religião judaica. E ele acreditava em Deus conforme
o conceito do filósofo Baruch Spinoza, que Deus não é um Deus pessoal, que se preocupa com o destino de cada pessoa, com as ações de cada pessoa em particular. Mas ele acreditava que Deus se manifesta na natureza e na complexidade da vida. Então, isso é o panteísmo, a crença que Deus e o universo são uma coisa só. E escreveu Einstein: o universo é maravilhosamente disposto e obedece a certas leis. Essa percepção pode alimentar uma sensação de admiração e reverência, independentemente das convicções religiosas específicas. O que vejo na natureza é uma estrutura maravilhosa que só conseguimos compreender imperfeitamente, e isso deve preencher um ser humano pensante com um sentimento de humildade. Esse é um sentimento religioso genuíno, que nada tem a ver com o misticismo. E ele era fã de muitos reencarnacionistas, de Gandhi, de Schopenhauer, de Kant, e ele achava que a classe dos clérigos era privilegiada, né, dos religiosos, e que não precisava de religioso, né, não precisava de clérigo. Mesmo porque, ele dizia, muitos desses religiosos corrompiam, né, a religião e procuravam até o domínio sobre a sociedade. Einstein foi a pedra fundamental, né? A partir da sua teoria, né, da relatividade geral, surgiu a bomba atômica, a compreensão do Big Bang, surgiu a física quântica, surgiu tantos eletrônicos que estão aí na nossa vida. Em 1999, ele foi eleito por 100 físicos renomados, né, por 100 dos mais renomados físicos do mundo inteiro, como o mais memorável físico de todos os tempos. Na revista Time, Einstein é considerada, né, para a revista Time, a pessoa mais importante e influente do século XX. E o cientista inglês, Sir Thomson, afirmou numa reunião de cientistas em Londres que a descoberta de Einstein é o maior triunfo do espírito humano e que apenas naquela época, né, 12 homens no mundo entendiam a teoria de Einstein. E que ele mesmo, Thomson, não era um desses 12 homens. E que não se estranhasse se os grandes cientistas deixassem a compreensão da descoberta de Einstein para gerações futuras. Era tudo muito complexo. E o seu amigo, que era físico nuclear, Robert Oppenheimer, né? Ele também disse que Albert Einstein era quase totalmente sem sofisticação e totalmente sem mundanismo. Ele não era preocupado com as coisas terrenas, né? Havia sempre com ele uma pureza maravilhosa, ao mesmo tempo infantil e profundamente teimosa, escreveu Oppenheimer. Quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou também um prêmio de $50.000, que ele doou para as instituições beneficentes. Doou tudo, não ficou com um tostão. E ele também dizia que a riqueza, com raríssimas exceções, leva ao egoísmo. Ele escreveu: estou plenamente convencido de que toda e qualquer riqueza terrena impede a humanidade de avançar, né? As lutas, a guerra, a competição, ele, né, escreveu: só um exemplo das grandes e belas personalidades pode levar-nos a ideias nobres e alevantadas. Será crível que se possa imaginar Moisés, Jesus ou Gandhi sobraçando, né, carregando sacos de dinheiro? Certa vez, um jornal dos Estados Unidos ofereceu uma enorme quantia, né, para Einstein escrever um artigo para o jornal. E era tema livre. O Einstein escolhesse o tema que ele quisesse.
ele se sentiu insultado, né? Ele estava sendo comprado, né? E ele respondeu: estará esse impudente pensando que eu sou uma estrela de cinema ou algum caçador de prêmios? E ele nem escreveu o artigo e nem respondeu ao jornal. Ele era um espírito muito iluminado, né? Ele foi um gênio. Ele reencarnou com a missão de acelerar o progresso da humanidade. E também escrevendo sobre política, falando sobre religião, é um grande artista, e mostrando, né, toda essa humildade, esse desprendimento dos bens materiais, da fama, do poder. Ele nos deixou um grande exemplo, né, de um grande exemplo de vida. Então, vamos fazer uma vibração a todo o nosso planeta, a todos os cientistas do mundo inteiro, que eles possam também trabalhar com ética, com humildade, visando o bem-estar geral, né, da coletividade, em vez de pensar nos lucros. E vibremos também por todos os governantes do mundo inteiro, vibremos por todos os trabalhadores do bem, vibremos pelas pessoas que estão no afã de fazerem descobertas, de buscarem o progresso científico, tecnológico. Vibremos também por aqueles que ainda estão desviados do bom caminho, da seara do Mestre. Vibremos por todos aqueles que estão passando por dificuldades de qualquer ordem. Vibremos por aqueles que estão voltando para a pátria espiritual. Vibremos também pelos nossos mentores, pelos mentores do SEAC. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. E nós pedimos a Deus, a Jesus, que nos ajude a, diante desses exemplos, desses grandes missionários, a também trilhar o caminho da humildade, do desprendimento material, do progresso moral, da busca de conhecimento. Nós pedimos a Deus e a Jesus que nos ampare sempre na nossa jornada evolutiva, que possamos fazer desse nosso momento atual um momento luminoso, que essa nossa encarnação seja muito produtiva. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática todos esses ensinamentos maravilhosos que nos traz a doutrina espírita, que nos traz o Evangelho, e todos esses exemplos magníficos desses espíritos iluminados que reencarnam aqui no nosso planeta. Que assim seja. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui e uma boa noite.